Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, nesse programa que instrumentaliza você enquanto cidadão, sujeito de direito. Então fique com a gente. No programa Viver Direito, sempre com um convidado especial, temos aqui hoje o Dr. José Vinícius Bicalho, que foi meu professor na faculdade. Eu tenho uma grande honra de tê-lo aqui comigo, para falar sobre vários temas que são do seu interesse. Ele é advogado, mestre em Direito Empresarial. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer estar reencontrando você, Graziele. Ai, que bom. Na verdade, acompanho o seu sucesso de longe hoje pelas redes sociais, é mais fácil. Então, acompanho o seu sucesso, fico muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de participar da sua trajetória. Na verdade, assim, gente, é um pouco de contrário, né? A gente se sente assim, mas eu quero te agradecer mesmo. E saber um pouquinho da sua trajetória, até pra gente conhecer, né, assim, os bastidores antes de chegar até o sucesso que, na verdade, o senhor tem, que me inspira. Oh, que bom. Na verdade, a minha trajetória, ela começou no final do curso de Direito. Eu tinha o desejo de me tornar um advogado da área de Direito Empresarial. Então, eu estava até conversando hoje com uma advogada assistente do escritório e eu tenho uma situação que é muito pitoresca na minha vida, que eu me graduei em um dia e no dia seguinte eu me pós-graduei. Eu fui fazendo as matérias já no último ano de curso e eu mostrei para ela os certificados, mostrando que eu me graduei no dia, salvo engano, 13 de dezembro, e no dia 14 eu me tornei pós-graduado em Direito Empresarial. E acabou sendo a minha preparação para o exame da OAB e preparação para a seleção do mestrado. Me tornei mestre em Direito Empresarial, foi quando eu iniciei a docência. E nós tivemos até a oportunidade de nos conhecermos no final do seu curso. Na verdade, apesar de ser advogado, eu enxergo a profissão do advogado da área de Direito Empresarial como um consultor de viabilidade jurídica dos negócios, para que os negócios sejam feitos com segurança. Eu não gosto muito dessa visão muito contenciosa que permeia muito o meio jurídico brasileiro. Início só da suspeita, né? Claro, a sua função... da área consensual. Exatamente. E você veio de uma geração que passou a ter uma visão mais aprimorada do que a minha geração nisso. Por quê? Eu enxergo que o advogado é um solucionador de problemas. E eu tenho um caso no escritório que ele ampliou muito a minha visão nesse sentido, porque foi um caso que nós advogamos para uma construtora e foi uma ação que ao final foi julgada totalmente procedente. Eu chamei a cliente e falei, olha, nós ganhamos tudo. Aí ela falou, Vinícius, nós ganhamos tudo? Você tem coragem de me falar que nós ganhamos tudo? Foram tantos anos de demanda, eu tive uma série de problemas. E eu percebi que, por mais que o resultado tecnicamente tenha sido perfeito, o tempo, os prejuízos, várias os danos... foram tendo exatamente. em outras questões periféricas, né? Que a gente não vê, exatamente. Que fogem da questão jurídica. Exatamente. E, sinceramente, hoje eu concordo com ela. Eu acredito que cabe ao advogado ter uma visão um pouco maior e tentar buscar a solução. Sempre que eu faço algum treinamento interno no escritório, eu comparo muito a figura do advogado com o bombeiro. Imagine o seguinte, você chama um bombeiro, ele faz um projeto de prevenção ao incêndio e você tem a sua casa totalmente preservada, intacta, você não vai perceber nem a importância dele, mas ele teve a possibilidade de agir preventivamente e antecipar os problemas. Agora, começa o incêndio, você chama o melhor bombeiro da cidade, ele apaga o incêndio, ele te entrega um imóvel queimado. Por melhor que tenha sido o trabalho dele, ele vai te entregar um imóvel queimado. E hoje eu tenho certeza que o meu trabalho foi bom naquele caso, mas eu entreguei um imóvel queimado para minha cliente. Então, é necessário, obviamente, que a visão do advogado mude, mas que também a visão do próprio cliente, do empresário, passe a ter uma visão preventiva, a atuar de maneira preventiva, porque é mais barato e se torna muito mais inteligente, porque o empresário passa a focar no negócio dele e não na solução de problemas, que é a nossa profissão. E as empresas, elas têm procurado assim, uma consultoria prévia nesse sentido? Isso já tem mudado? Ou o advogado, nesse contexto, tem sido procurado mais para apagar incêndio? Eu falo porque no contexto empresarial, eu ainda tenho essa oportunidade de trabalhar um pouco com a mediação. Então, já tem mudado a imagem, porque os profissionais já estão querendo alguém para ajudar a negociar. Né? Não no sentido de que eles já não saibam, porque os advogados eles são grandes negociadores, mas porque às vezes ele não vai abrir as cartas, né, ali toda
para o outro Sim. advogado, tem ali um mediador que consegue pensar na zona de possível acordo Sim. de cada um, quando conversa com cada um, e a partir daí flui. Mas é depois também, né? Não necessariamente preventivamente. Olha, eu te falo que da época que eu me formei para hoje, eu percebo que a visão do empresário, uma visão preventiva, ela melhorou bastante. É óbvio que nós estamos sujeitos a nuances de mercado, como crises econômicas, onde, obviamente, o empresário corta alguns gastos, isso pode impactar quem trabalha com assessoria preventiva, é uma realidade. Se o empresário tem dificuldade de honrar suas contas, obviamente ele tira o que ele tem de necessidade imediata ali. Mas inegavelmente isso melhorou muito. Eu sou formado há 16 anos e eu percebo que isso melhorou muito. Fazendo um paralelo, eu sou mestre em Direito Empresarial no Brasil e nos Estados Unidos também. E nos Estados Unidos o custo de você manter um processo judicial ele é muito alto. É verdade. Muito alto. Então, um percentual absurdo das ações terminam em acordo. E lá existe essa cultura de atuação preventiva. E eu percebo que a negociação, as formas de solução de conflitos fora do judiciário, mediação, arbitragem, são muito utilizadas. Eu percebo que isso cresce muito no Brasil. No início nós víamos com desconfiança, é algo normal, né? Enfim, pode ter alguma questão que não garanta a imparcialidade, mas hoje não. Hoje já existem várias entidades que conseguem oferecer isso com uma margem de segurança enorme, com profissionais que são mais qualificados do que juízes para aquele caso, porque muitas vezes são matérias muito especializadas. Então eu percebo que isso está caindo no gosto do empresariado. E o medo, ele bloqueia, né? O medo, ele bloqueia. E a pessoa, ela fica, inicialmente, eu acho que acima de tudo também, com aquela desconfiança de, tipo assim, será que eu estou perdendo espaço? Estou falando até o próprio advogado. E tem alguns que têm uma dificuldade de lidar com esses métodos fora da justiça. A gente trabalha dentro da OAB com uma série de comissões e palestras e seminários para poder trazer uma nova visão. Olha, vocês não estão perdendo o campo na justiça. Na verdade, vocês estão abrindo o campo exatamente como consultor. Porque você, enquanto consultor, a pessoa chega para você para apagar um incêndio. Espera aí, qual que é o melhor método que vai caber na sua situação? Uma pessoa, ela quer também o melhor parecer, né? Sim. Olha, nesse caso, o judiciário. Nesse caso, a arbitragem. Nesse caso, a mediação. Nesse caso, a gente negocia, né? Eu não tenho dúvida que tudo isso vem para ampliar o campo de trabalho do advogado. Hoje, enfim, a gente percebe vários movimentos de que o advogado vai ser substituído pelo robô. Olha, isso não me traz nem um fio de cabelo branco, apesar de eu já ter vários. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Por quê? O trabalho operacional, obviamente que ele vai acabar, isso eu não tenho dúvida. Mas, até porque isso te faz perder tempo, claro, né? Por isso que você contrata outras pessoas para te dar suporte. Exatamente. Mas a figura do advogado, ou seja, onde está o capital de um escritório de advocacia? É o capital intelectual. Isso nunca será substituído por um robô. Você vai contratar um robô para fazer um contrato, para resolver a sua demanda, seja judicial ou extrajudicialmente? Nunca. Obviamente que quem não se qualifica pode ter algum problema. Mas eu pego da época que eu era estudante. Às vezes eu tinha que fazer algum estudo jurisprudencial, eu perdi algumas horas na biblioteca da minha universidade. Hoje você resolve isso com segundos. Né? Eu lembro que no escritório tinha um carimbo para você marcar qual petição que era a cópia na hora de fazer o protocolo. Hoje praticamente isso não existe mais. Hoje nós temos Google, temos internet, temos uma série de coisas. Vamos parar por aqui porque esse programa passa rápido demais, mas é muito rico em conteúdo, então fica com a gente. Estamos de volta com o programa Viver Direito, dessa vez com o Dr. José Vinícius Bicalho, falando sobre mediação empresarial, a importância dessa consultoria jurídica, né, até internacional. E ele trouxe uma cartilha para mim, muito obrigada pelo presente. E essa cartilha fala como entender imigração e obter vistos para os Estados Unidos. A gente tem realmente um acesso muito grande hoje a outros países, né, a outras culturas, e é um desafio também, né? Essa cartilha ela pode ser disponibilizada, ela está disponibilizada num site, depois eu vou mostrar para vocês, mas eu queria que você contasse um pouquinho até chegar a essa experiência, né? O que motivou, por exemplo. Na verdade, eu fiz uma viagem a passeio para os Estados Unidos e lá a questão da publicidade, do marketing jurídico é muito agressivo. Eu vi vários advogados divulgando e, sinceramente, com uma postura que, pelo menos para nós brasileiros, era muito agressiva, eu não achava legal. Tipo, escorregou, caiu, ligue para fulano de tal.
E a partir disso eu comecei... Tipo assim, depois de uma coisa brusca. Exatamente, extremamente agressivo, que é até proibido aqui no Brasil. E a partir disso eu resolvi estudar. Eu estudei sobre o mercado, fiz um mestrado lá, fiz vários cursos, fiz um curso que é equivalente a uma pós-graduação aqui em imigração, um mestrado em direito empresarial, um outro curso em contrato, em 3 das mais renomadas universidades dos Estados Unidos. E eu resolvi auxiliar os meus clientes, empresários e cidadãos de maneira geral, que queriam internacionalizar os seus negócios ou mudar do Brasil. Na verdade, nós tentamos harmonizar as questões legais do Brasil com os Estados Unidos, porque existem questões tributárias, questões empresariais, questões imigratórias. E nesse mercado agressivo, como o brasileiro vai para um outro país, ele se torna uma presa muito fácil de pessoas que vendem ilusões, sonhos. E isso existe em todo lugar no mundo. Eu sempre falo o seguinte, não existe ilha da fantasia. Muitas vezes o brasileiro vai para os Estados Unidos e imagina que lá tudo é perfeito. Não é. Lá tem os seus problemas, como o Brasil também tem os seus. Existem as pessoas que querem se aproveitar dessa fragilidade. Então, nasceu ao perceber essa lacuna no mercado. Maravilha, maravilha. E você estava conversando comigo recentemente agora, né, nesse intervalo, sobre o papel do advogado enquanto consultor nessa área de Brasil e internacional, né? Porque as legislações são diferentes, São né? diferentes. O que regulamenta as questões lá nos Estados Unidos não é a mesma coisa que regulamenta aqui. E como é que é a importância das pessoas consultarem, né, também o advogado nesse sentido? Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o advogado, ele estuda direito. E alguns conceitos jurídicos, eles são mundiais. Então, quando nós aprendemos aqueles conceitos em latim, pacta sunt servanda, e que a gente nem dá tanto valor na faculdade da terminologia em latim. Que é o contrato, ele faz lei entre as partes. Se você fizer um contrato com a pessoa, aquilo ali você sabe, né? Aquilo ali te segura, tipo, é um contrato. Isso existe também nos Estados Unidos, é um conceito internacional. Obviamente, o direito americano, ele é anglo-saxônico, inspirado no direito inglês, e o nosso é romano-germânico. Mas eles não são totalmente diferentes. Existe uma sistemática diferente, mas eles dialogam entre si. E o que acontece quando o empresário resolve se mudar e empreender nos Estados Unidos, ele tem que se submeter à legislação tributária local. E esse dinheiro pode voltar para o Brasil ou não. Existem regras tributárias do Brasil, estou dando um exemplo na esfera do direito tributário. E você precisa harmonizar essas questões. O profissional que é apto para fazer isso é o advogado, porque ele consegue entender da lei de ao menos um país, se ele não tiver conhecimento do outro, e no mínimo consegue interagir com um profissional competente de outra nacionalidade para conseguir buscar a solução adequada. Hoje existem diversos escritórios que conseguem ter profissionais que são habilitados a atuar em mais de uma jurisdição. No meu escritório nós temos profissionais que são habilitados no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, que são os países que nós temos até historicamente... fluxo de circulação. Exatamente, uma interação maior. Então, nós conseguimos, dentro do próprio escritório, resolver essa questão. E não é só o nosso, tem dezenas de escritórios no mercado que conseguem auxiliar o empresário e o cidadão de maneira geral. E algo nisso. muito interessante também que eu gostaria de comentar é que algo que a gente tem muita dúvida, pequenas que sejam, assim, é sobre a propriedade intelectual, né? Que a gente tem muitos empresários, pequenos empresários, tem muitos incentivos e também poucos incentivos. Por um lado, ter a mão e tem outro lado que tira a mão. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é um campo que internacionalmente ele é riquíssimo, porque existem tratados internacionais, então as principais nações do mundo respeitam esses tratados. E hoje existe uma facilidade muito grande de você fazer o registro em outro país. Como a gente estava conversando aqui informalmente, é muito simples você fazer um registro nos Estados Unidos, em Portugal. Muitas vezes, dentro do Brasil mesmo, você consegue proteger a sua marca, a sua patente nesse país. E como a informação circula numa velocidade absurda, acontece um fenômeno do outro lado do mundo, no Japão, questão de segundo nós sabemos aqui no Brasil. É verdade. Então, isso tornou-se um problema para as marcas também. E para as invenções, que são as patentes, né, invenções e modelos de utilidade. Então, muitas vezes, pessoas que agem de má fé buscam marcas e invenções em outros países para proteger no país onde ele deseja explorar. Por essa razão é importante que o empresário tenha uma visão abrangente do mercado que ele deseja atuar e proteja internacionalmente suas marcas.
Maravilha. Professor, muito Foi um obrigada por você Adorei ter vindo. E a gente tem muito ainda para conversar, as portas estão abertas. E você continua com a gente, porque, olha só, eu vou ficar um pouquinho ausente, né, gente? Porque vocês já perceberam, né, o tamanho aqui que tá minha barriga, já estou com 9 meses. Mas a gente já montou uma seleção muito bacana, daquelas que vale a pena ver de novo, do programa Viver Direito. E logo, logo, a gente está de volta com as próximas gravações, sempre com uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão, sujeito de direito. Se tiver alguma dúvida, mande aqui para a TV Jet. Quiser um tema interessante também, que seja diferente do que a gente já está abordando, manda para a TV Jet, que a gente prepara para vocês também, tá bom? Não deixe de passar no Espaço K, sempre para cuidar dos seus cabelos. Até mais!